Oi, gurias, tudo bom? Então hoje eu vim gravar pra vocês o vídeo dessa maquiagem, tá? Eu vou usar as tonalidades daquela paletinha da Vult, das vilãs. Eu já tinha gravado um outro vídeo usando essa mesma paleta, só que eu fiz uma maquiagem mais escura. E aí eu queria fazer uma maquiagem, na verdade, usando essa tonalidade aqui, que é um verde, né, enfim, um verde meio azul, que foi o que me chamou a atenção quando eu comprei a paleta. Então eu digo, vou fazer pelo menos uma maquiagem usando essa tonalidade, tá? Ele é um olho bem fácil, o que acaba ficando um pouquinho mais complicado é o delineado, né? Mas se tu tiver prática também, e se tu não tem prática, é só praticar, porque o jeito de fazer o delineado certinho é só praticando, é só fazendo, porque ninguém vai aprender assim de uma hora pra outra, tá? Então, se tu tá em casa, pega e começa a fazer o delineado, vai fazendo puxadinho que uma hora tu consegue fazer direitinho, tá? O único produto que eu usei que não foi da paleta foi uma sombra pigmento da Toque de Natureza, que é na cor 01, mas eu vou mostrar direitinho pra vocês, que eu usei ela mesmo só pra fazer uns brilhinhos, tá? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo e se quiser saber como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Bom, gurias, então assim, na pálpebra móvel eu só apliquei a base mesmo que eu usei, tá? Eu usei a Studio Fix da MAC, essa aqui. Eu usei só apliquei mesmo, quando eu apliquei em todo o rosto, eu já apliquei aqui, não apliquei pó por cima, tá? Então assim, como a gente vai usar a paletinha da Vult, eu vou mostrar pra vocês os tons que eu vou usar. Basicamente, ó, eu vou usar o cinza e vou usar o marrom também pra fazer a marcaçãozinha do côncavo, o preto pra fazer o cantinho externo, esse tom aqui pra fazer a transição, e vou usar o branquinho pra iluminar abaixo da sobrancelha, e a cor principal que a gente vai usar é essa aqui. Então, assim, basicamente eu só não vou usar duas cores, que são essas duas aqui, tá? O resto a gente vai usar todos, tá? Eu vou mostrando pra vocês conforme eu vou fazendo. A primeira coisa que eu gosto de fazer é fazer a marcação do côncavo. Então eu vou pegar um pincelzinho de esfumar, eu vou usar esse aqui, e aí eu vou aplicar a sombra cinza, só mesmo pra criar o meu côncavo, depois eu já vou vir com o marrom por cima. Então a gente faz o cinza só pra criar aquela transição do côncavo. Então eu subi um pouquinho aqui no côncavo. Eu vou pegar um pincelzinho, pode ser até o mesmo pincelzinho, tá? Mas eu vou usar esse aqui, que é um da Mary Kay. E eu vou pegar essa sombrinha aqui, ó. Essa aqui, e vou passar entre essa marcação e aonde vai o clarinho da sobrancelha pra gente criar uma transição, tá? Só mesmo eu vou esfumar um pouquinho, vou pegar bem pouquinho daquela sombra, só mesmo pra criar uma transição. Se fica muito pra cima e tu não gostar, tu pode vir com um cotonetezinho mesmo, ou até quando tu for arrumar com a própria sombra, e tu vem e só passa e tira o excesso. Quando vir com a sombra clara, tu já vai conseguir criar um degradê entre as cores. Então agora eu vou pegar o tom branco da paleta, eu vou usar um pincelzinho assim, ó, fofinho, e vou aplicar ele logo abaixo da sobrancelha. E aí eu vou vir novamente com um pincelzinho aqui de esfumar. E vou dar uma esfumadinha aqui. Com essas duas cores. Pra fazer essa parte aqui mais clarinha, eu vou aplicar o Clau da Catherine Hill, mas você pode usar corretivo ou aqueles jambos da NYX, que são da Shop Bella. Eu vou usar esse aqui, que na verdade o Clau é uma pastinha branca, que a gente usa como base da sombra, então ela vai deixar a cor muito mais vibrante. E eu vou usar com um pincelzinho assim de corretivo, esse aqui é o W106 da Macrylan. E eu vou aplicar, é como se a gente fosse fazer um cut crease, mas ele não é muito marcado aqui na ponta, né? Mas é só mesmo pra deixar a sombra mais viva. Então eu vou vir aqui e vou passar exatamente aqui no meu côncavo, onde vai vir essa sombrinha mais clara. Também não precisa ser uma coisa bem retinha, a gente não quer que ela fique também muito, muito marcada, a gente só quer que ela apareça mais o tom. Não precisa fazer muito aqui no cantinho externo, porque a gente vai aplicar o preto, tá? Então eu vou vir com uma esponjinha, ó, vou vir com uma esponjinha, pode ser com um pincelzinho também, e vou usar aquele tom, acho que na verdade é o tom que mais chama atenção, né, quando a gente olha a paleta, ó. Vou usar esse tom aqui, e vou aplicar ele em toda a pálpebra móvel ali, até
mais ou menos aqui onde a gente aplicou o clau, tá? Então eu vou aplicando dando batidinhas e aqui mais pro final eu vou só arrastando. Agora eu vou vir com um pincelzinho fofinho assim, ó. Esse aqui de cerdas naturais, tá? Eu vou vir e vou colocar um pouquinho desse marrom e aí depois eu já vou vir com esse aqui pra gente criar esse degradê entre a sombra azul, o verde, enfim, e o preto que a gente vai colocar no canto externo. Então eu vou vir um pouquinho com o marrom. E agora eu vou aplicar aquela outra tonalidade. E aí eu dou uma limpadinha no pincel, num papelzinho, enfim, numa toalhinha que tu use. E aí agora aqui eu vou fazendo um movimento de zigue-zague, ó. Fazer um movimento de vai e vem pra unir essas duas cores. Vou pegar mais um pouquinho daquela tonalidade. E aí vou aplicando aqui até que os dois olhos fiquem iguais, tá? O bom sempre de acertar a cor do olho, eu prefiro, quando eu já apliquei o delineador e já coloquei os cílios. Eu acho que fica até mais fácil de escurecer no cantinho, enfim. Mas é questão de gosto, né? Eu vou vir com o pretinho da palheta e vou criar esse canto externo. Primeiro a gente começa aplicando no formato do olho, eu acho que fica mais fácil, tá? E aí depois a gente vai fazendo puxado. E agora eu vou vir com aquela mesmo tom que a gente usou pra fazer o degradê, pra criar o degradê. E eu vou vir e vou passar pra tirar aquela marcação do preto. Ó, essa parte de baixo aqui eu vou vir com um lápis. Eu vou usar o preto, aquele toque de natureza. E vou aplicar ele em toda a linha d'água e vou borrar um pouquinho por fora. O pincel de precisão da Mary Kay, ó. Aí eu vou vir na sombra preta e aí eu vou passar por cima só pra selar essa sombra. Pra ela não borrar, né? E eu já vou vir aqui, sabe com esse tom aqui que a gente criou? Todos os tons de transição, eu vou vir com ele. E vou aplicar por cima também pra gente tirar um pouco dessa marcação do preto. A gente fez aqui a marcação, agora eu vou vir e já vou fazer o delineado. E aí depois eu volto quando ele estiver pronto. Eu fiz o delineado e já coloquei os cílios postiços pra já aproveitar. Então eu já fiz, na verdade só fiz isso, fiz o delineado, já coloquei os cílios e passei um pouco de máscara embaixo. Então agora eu vou aplicar o corretivo, porque essa parte aqui a gente praticamente já terminou, tá? Então eu vou aplicar o corretivo líquido da Tracta. A lista com todos os produtos eu vou deixar lá no blog, tá? Deixo tudo certinho, com as cores, tudo direitinho, então é só entrar. Eu deixo todas as informações aqui abaixo. A gente vai aplicar em forma de triângulo. Eu vou aplicar aqui embaixo na verdade é um pó, esse aqui é da Elf, tá? Ele é como se fosse ele é um pó translúcido. Ele tem 4 cores, mas na verdade ele não fica cor nenhuma na pele, tá? Então eu vou aplicar com um pincelzinho assim, eu vou aplicar só mesmo aqui onde eu apliquei o corretivo, só pra selar esse corretivo. Aqui assim, ó, eu vou vir com aquela mesma sombra que a gente iluminou, eu vou vir e vou passar um pouquinho ali com o pincelzinho, o mesmo que a gente que a gente iluminou embaixo da sobrancelha. Então só vou vir e vou aplicar um pouquinho, só pra gente criar um pontinho de luz, tá? Na verdade é bem sutil mesmo, só pra não ficar aquela parte sem sombra. Então a maquiagem do olho tá pronta, tá? O que eu falei pra vocês que eu fiz? Que eu achei que ficaria um pouquinho mais bonitinho se eu colocasse um iluminador, enfim, um glitter. Então eu usei esse aqui, que é o da Toque de Natureza, é uma sombra pigmento. Essa aqui é a cor 01, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Deixa eu tentar mostrar um tampinho, ó. Mas ele é uma sombra bem clarinha. Eu vou pegar um pincelzinho pequenininho e vou aplicar um pouquinho só mesmo aqui no verde, tá? Nesse verde, nesse azul, enfim. Mas eu vou aplicar só um pouquinho. Só mesmo pra dar uns brilhinhos que eu acho que fica mais bonitinho, já que essa sombra é muito opaca. E agora, como eu falei pra vocês, que a gente
terminou o olho, então eu gosto de ver exatamente como que tá as cores. Então, se precisa esfumar, se precisa escurecer, se precisa clarear. Ó, aqui eu já acho que precisa escurecer um pouquinho mais esse cantinho. Então, eu venho com aquele pincelzinho pequenininho e vou colocar um pouquinho mais de preto ali. Eu acho que fica mais fácil, tá? De arrumar o olho assim, depois que ele já tá pronto. Ó, só um pouquinho aqui. Eu vou deixar no blog todos os produtos que eu usei, de pele, enfim. Eu vou só fazer o contorno com o pó compacto da Panvel, aquela cor cappuccino, ó. Eu vou só fazer o contorno, vou usar um pincelzinho da Mary Kay. Fazer só um pouquinho mesmo o contorno. E aí eu já vou usar ele como blush, eu não vou aplicar nenhum blush. Hoje eu já vou fazer o contorno e vou usar ele como blush mesmo. O iluminador eu vou usar esse aqui, da paleta Naked. Na boca eu apliquei, na verdade, 2 batons. Um lápis e um outro batom cremoso. Deixa eu pegar aqui. Eu não me lembro se eu já usei em algum vídeo, mas eu até acho que sim. Esse aqui é o lápis boca da Quem Disse Berenice. É o Marróquio, ó. Ele é um tom, bem o tom mesmo que tá aqui na boca, tá? Eu apliquei ele. Ele é um lápis que eu gostei bastante, porque ele é macio, mas ele não é muito mole. Então, assim, eu acho que ele é macio, mas na medida certa, sabe? Ele não é nem aqueles lápis que a gente passa ressecado. Eu acho que ele é... Eu gostei bastante, na verdade eu só tenho esse, da Quem Disse Berenice. Mas uma hora que eu conseguir dar um tempinho, conseguir passar lá, eu quero comprar outras cores pra testar também. E aí, assim, eu gosto de usar só ele, tá? Eu gosto, ele fica assim, sequinho, sabe? Então, eu gosto bastante desse lápis e ele dura bastante na boca. E aí, eu apliquei no meio, só mesmo pra dar um brilho, eu usei esse aqui, que é o Modesty da MAC, ó. Ele é um tom mais nude, assim. E aí, eu usei ele no meio, só mesmo pra dar uma iluminadinha na boca, tá? Então, assim, o olho, ele é bem fácil. Não é muito difícil, eu até não fiz aquele puxadinho aqui no cantinho interno, mas dá pra fazer também, tá? Se tu consegue fazer, se tu tem habilidade, dá pra puxar, que eu acho que ele fica bem legal. E claro, se tu tem dificuldade, não precisa fazer o puxado, fazer o delineado, tu pode só fazer a sombra usando realmente o formato do teu rosto, tá? Do teu olho. Vai ficar bem legal também. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal do YouTube e de me seguir nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!